Olá, meu irmão, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero compartilhar com você uma passagem de suma importância para o Evangelho. Eu não posso dizer que é o texto áureo do Evangelho, porque o texto áureo do Evangelho é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a mensagem áurea do Evangelho. Mas esse texto aqui, ele é sensacional e, para mim, ele é a base de todo o cristianismo. Portanto, vamos ler aqui na carta de Paulo à cidade de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo de número 13 e no versículo de número 11, que diz: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, eu quero trazer para vocês aqui, é interessante que de tempo em tempo, um determinado tipo de assunto, ele vem, não sei se com você é assim, mas para mim é um determinado tipo de assunto, ele fica em alta, ele fica em pauta no meu cristianismo, na minha expressão de fé. E de algum tempo para cá, tem sido levantado um questionamento que eu acho que faz todo sentido abordar através da Bíblia Sagrada, que é onde o cristão deve ir, que tipo de ambiente o cristão deve praticar, que tipo de roupa vestir, que tipo de música ouvir. Ou seja, em suma, qual deve ser a postura de um cristão em meio a um mundo tão diversificado culturalmente? Porque antigamente, principalmente a igreja do Senhor no Brasil de cunho pentecostal, era uma igreja que ela restringia os seus membros de muitas coisas. E as pessoas que professavam a sua fé no evangelho e em Jesus Cristo nessas denominações, meio que não questionavam e estavam completamente adaptados àquele estilo de vida. E está tudo bem, isso não é um problema, cada um segue o que se sente bem e pronto. Mas com a popularização da internet, o acesso à informação, muitas coisas têm caído por terra. Inclusive nessas mesmas igrejas que no passado tinham um certo tipo de conduta. E hoje mudou muita coisa. Então, assim, qual é o tipo de comportamento que nós devemos ter baseados na Escritura? Por quê? Porque o costume que é humano, ele acaba. Aquilo que é estabelecido por um pastor, por um conselho, por, né, enfim, ele acaba. Com o passar do tempo, ele acaba. Mas aquilo que é bíblico permanece. Então, aqui nós começamos o capítulo 13 falando sobre a base do cristão. Se nós pegarmos aqui o capítulo 12, nós podemos ver aqui uma lista completa dos dons que Deus derramou para a igreja. Mas no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar o quê? Se eu não tiver amor, é igual o sino, o metal que tine, é um som que você bate no sino e, pam, e acabou. Está morto. Ou seja, eu posso ter dom de profetizar, eu posso ter dom de curar enfermo, eu posso ter dom de discernimento de espírito, eu posso ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, sinais e maravilhas, e todos os dons descritos aqui na Bíblia Sagrada, que se eu não tiver amor, nada importa. Nada disso importa. Então, aqui, quando nós olhamos aqui no versículo que nós lemos aqui, né, o versículo 11, fala de quando eu era menino, e eu quero trazer essa divisão aqui. O cristão maduro e o cristão infantil. O cristão infantil, eu não vou nem usar o termo cristão infantil, não. Eu vou usar para que você entenda uma criança. Uma criança, ela precisa de um tutor, ela precisa de um pai, ela precisa de algum responsável. Para dizer a ela o que ela pode ou não pode comer, o que ela pode ou não pode fazer, porque na cabeça dela não faz sentido. Por exemplo, se ela tiver que comer hambúrguer com batata frita e refrigerante todo dia, para ela tá ótimo. Por quê? Porque ela não tem consciência de que aquilo ali pode trazer problemas de saúde para ela.
Ela não tem consciência que aquilo ali pode aumentar colesterol, pode aumentar a pressão, pode trazer obesidade e uma infinidade de outras doenças, todas ligadas a excesso de peso e má alimentação. Ela quer o sabor daquilo ali. E quando ela chega à fase adulta, ela já entende. Ó, se eu adotar esse tipo de dieta para mim, isso aqui vai me trazer prejuízo físico, de saúde. Então, ela tem a maturidade para entender que aquilo ali não pode, ela não pode ter aquele tipo de prática, porque senão vai trazer prejuízo. E o que acontece? Ela pode ter uma orientação do seu pai? Pode, mas ela não precisa mais. O pai pode dar um conselho? Pode, mas ela não precisa, porque ela chegou à maturidade ao ponto de que ela mesma escolhe o que é bom ou o que é ruim para ela. Então, o que acontece? Dentro dessa ilustração, dentro desse exemplo, é exatamente a mesma coisa naquilo que você pode ou não pode fazer. Você pode ou não pode ouvir. Você pode ou não pode vestir. Você pode ou não pode frequentar relacionado ao ambiente. Por quê? Porque nada que está no exterior, ele te arrasta para a condenação eterna, ele te afasta de Deus, mas o que pode fazer com que você seja excluído da salvação, excluído da vida eterna, perder a sua comunhão com Deus, é aquilo interno. Imagina, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele estava ali reunido ali com aquelas pessoas, os gregos, né? Ele estava dentro de um grande templo e ele estava ali nas suas práticas. E as práticas pagãs eram práticas absurdas. Eram práticas que envolviam sexo desenfreado, eram práticas que envolviam adoração a uma infinidade de falsos deuses, eram práticas que envolviam ali oferendas. Então, assim, com plena certeza, embriaguez e tudo que não convém ao cristão. E Paulo estava no meio desse tranquilamente, tranquilamente. E quando ele chegou diante de um determinado altar, que não tinha nenhum deus em cima daquele altar, mas estava uma placa escrita assim, altar ao Deus desconhecido, ele simplesmente falou assim, ó, vocês estão vendo? Aqui tem Deus A, B, C, D, tá? Mas esse Deus que mesmo vocês não conhecendo, vocês reverenciam, é a esse que eu sirvo. Ou seja, ele estava num ambiente de pecado, ele estava num ambiente de idolatria, ele estava em um ambiente de promiscuidade, ele estava num ambiente de depravação e não poderia citar aqui mais alguns tipos de pecado, mas enfim, ele estava num ambiente sem Deus, mas o que estava dentro do coração do apóstolo Paulo era o Espírito Santo. E esse mesmo apóstolo Paulo que escreveu essa passagem, esse versículo aqui que nós lemos aqui nessa noite, é o mesmo apóstolo Paulo que diz aquela palavra assim, ó, examinai tudo e retém o que for bom. Então, assim, eu sou um cristão maduro, eu sou um cristão já na fase adulta, eu não estou falando de faixa etária, de idade, mas eu sou um cristão que raciocina, eu sou um cristão que é cheio do Espírito Santo, eu posso ouvir qualquer coisa a ponto disso não me corromper? Ou eu preciso perguntar para alguém? Porque assim, irmãos, eu como pastor, eu não posso criar regras, eu não posso impor doutrinas, a não ser a bíblica, nem a bíblica, na verdade. Mas eu não posso impor nada para ninguém. Por quê? Porque aí eu vou cair no pecado do legalismo. O legalismo, o que é legalismo? Às vezes a gente ouve as pessoas falar sobre isso na internet, nos altares da igreja. O que é legalismo? Legalismo é quando você atribui a sua salvação ou a sua resposta de uma oração, a sua bênção, a cumprimento de regras. Eu sou salvo porque eu fiz isso. Ah, eu recebi tal bênção porque eu fiz tal coisa. Ou seja, não é mais pela graça. É porque você cumpriu um determinado tipo de regra, ou porque você se vestiu de uma certa forma, ou porque você deixou de ouvir determinado tipo de música. Isso fez com que você alcançasse qualquer coisa. Uma graça, um milagre, qualquer coisa. Isso se chama legalismo. E não existe isso na Bíblia Sagrada. Nós vemos que tudo que nós alcançamos, nós não merecemos, mas nos é dado pela graça de Deus. Então, eu quero trazer esse tema aqui para você e, obviamente, que eu estou aberto para ser contestado. É simplesmente mostrando um texto claro que a gente possa debater, discorrer texto com contexto. E as pessoas que defendem esse tipo de costume, não faça isso, não faça aquilo, eles sempre usam alguns versículos como escudo, mas que caem por terra quando você vai analisar na íntegra. Ah,
A Bíblia está escrito que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E esse versículo está falando acerca de comida consagrada a ídolo. Porque senão eu vou falar assim: a irmã não pode usar calça, porque tudo é lícito, nem tudo me convém. O irmão não pode usar barba, porque tudo é lícito, nem tudo me convém. O irmão fez tatuagem, agora ele fez uma aliança com Satanás e fez um pacto. Eu posso fazer tatuagem se eu quiser, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então vira um escudo para tudo. Entendeu? Ah, mas isso aí vai gerar escândalo. E ai daquele por quem vier o escândalo. É outro texto que quando os discípulos estavam questionando a Jesus sobre quem era o maior no reino do céu, e Jesus pega uma criança e traz aqui e fala assim: ó, tá vendo essa criança aqui? Se vocês não se comportarem como ela e não se humilharem como ela, vocês de forma nenhuma vão entrar no reino do céu. Se alguém fizer tropeçar essa criança aqui, é melhor pegar uma mó de azense e lançar lá no meio do oceano e morrer afogado. Suicida. Tira sua vida. Vai lá. Você tá entendendo? Então, assim, aí Jesus vem dizer assim, ó, é mister que no mundo haja um escândalo. Escândalo que eu falei sobre isso no momento de sabedoria de ontem, escandalon, né? Armadilha, marapuca. É mister, é necessário que tenha no mundo escândalo, que tenha perseguição. Não é do irmão, não é da igreja, não é, sabe? Então, nós precisamos pegar texto com contexto para defender a nossa tese. Por quê? Porque eu, como pastor, como líder, eu quero formar cristãos maduros que pensem por si mesmos, que sejam capazes de tomar a sua própria decisão. Eu preciso me entregar para Jesus, eu preciso servir a Deus, eu preciso me abster das coisas que podem me afastar do Senhor e do seu evangelho. E não é porque eu estou falando. Observa para você ver. É muito fácil você encontrar igrejas onde os pastores pregam, um exemplo grosseiro aqui, que as mulheres não podem usar calça. Aí você vê lá, as mulheres tá tudo de saia. Mas eu desafio esses mesmos pastores a ensinarem e a imporem que todo cristão tem que ler a Bíblia. Porque a esmagadora maioria não lê. Por mais que a gente ensine, por mais que a gente pregue, que precisa conhecer profundamente a Escritura, que tem que ler essa palavra, o povo não lê. Eu não tenho tempo, eu vou ler, me dá sono, eu não entendo, e não sei do que. E muita desculpa, 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 desculpa. Por quê? Porque cumprir regras humanas é fácil. Só que tem coisa, irmão, que é princípio. Princípio como amar, demonstrar amor, isso é irrevogável. Agora, o que é legalismo, o que é uso e costume, isso é besteira. Isso não é evangelho. Esse nunca foi o propósito de Jesus. E contra essas coisas, não há argumento que fique de pé diante de uma análise profunda dos textos. Então, eu quero trazer aqui para você esse momento de sabedoria, porque eu achei interessante compartilhar com você, porque da mesma forma que eu posso estar passando por essa indagação, muitas pessoas ao redor do mundo, das redes sociais, você que me segue, que me acompanha, também pode estar enfrentando. Então, o que acontece? O seu cristianismo está baseado o quê? Em uma rendição ao Senhor Jesus, ao seu evangelho, em amor ao reino de Deus, à sua obra, ou em leis, ou em regras? Eu não estou falando aqui, presta atenção, eu não estou falando aqui que é para você ir para forró, que é para você ir para um ambiente que tem droga, que tem sexo explícito, nada disso. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Eu não estou falando que é para você ligar funk lá no seu rádio, no seu fone, na sua casa. Eu não estou falando, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que você precisa ser maduro a ponto de não se corromper com coisas exteriores. Você precisa ser cheio do conhecimento bíblico, do Espírito Santo, a ponto de não se corromper com coisas exteriores. Ah, eu ouvi tal coisa aqui, mas isso não abalou em nada a minha fé. Ah, eu trabalho num ambiente assim, eu vou para academia, eu vou jogar bola, para quem gosta de futebol, eu vou correr, eu participo de corrida, não sei o quê. Mas dentro de mim habita o Espírito Santo, eu tenho plena certeza de que eu sou templo do Espírito Santo, e eu não tenho nenhuma pretensão de abandonar a minha fé e o meu barco por causa desse tipo de coisa. É disso que eu estou falando. Então, eu espero que Deus tenha falado com você. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Uma boa noite. Paz do Senhor.